E aí, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Lucas, do canal Vida Sob a Palavra. E nesse vídeo aqui, a gente vai continuar falando sobre o livro Amor e Respeito. A gente já fez um vídeo, a parte 1 dele, né? Onde nós falamos ali sobre o ciclo insano, né? O que é o ciclo insano, como identificar essa situação no seu casamento, no seu relacionamento e como começar a se preparar para sair dele. Então, se você assistiu o vídeo parte 1, você já entendeu o que eu estou falando aqui, já sabe do que eu estou falando. Caso você não tenha assistido ainda o vídeo parte 1, é importante que você assista para você, de fato, ter todo o fundamento, ter todo o entendimento do que a gente vai falar aqui nesse vídeo também. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, então, caso você não tenha assistido, dá um pulinho lá e assiste para você entender melhor tudo que a gente vai conversar aqui. Bom, então, nesse vídeo, a gente vai falar aqui sobre o ciclo energético e sobre o ciclo recompensador. Tá? O ciclo energético ele está representado, aqui em cima você pode dar uma olhada, é assim que o autor do livro representa esse ciclo, que é o desejo de todo casal, que é o que o livro enfim, ensina a gente, né, a implementar no nosso casamento, entrar no ciclo energético e, mais importante, permanecer ali. Tá? Então, eu vou relembrar aqui algumas coisas para que você entenda a importância do ciclo energético. Ele vai permitir que a gente, de fato, viva um relacionamento da forma que Deus quer que a gente viva. E o ciclo energético, diferente do ciclo insano, ele requer uma postura intencional, ele requer trabalho, requer esforço. Como tudo na vida, o reino de Deus é conquistado com esforço e um casamento harmonioso também ele requer esforço. Né? Então, o casal ele tem que trabalhar para poder permanecer no ciclo energético. Então, a gente tem que estar sempre vigiando e, acima de tudo, contando com o Espírito Santo de Deus, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso. Então, fica com a gente até o final do vídeo. Eu tenho certeza de que o teu casamento ele pode mudar. Deus quer mudar, Deus quer melhorar o teu relacionamento, mas também quer mudar você, o teu interior, por dentro, e o teu cônjuge também. Mas com acesso a essa informação, eu tenho certeza de que isso vai ficar muito mais fácil, muito mais próximo. Bom, o autor do livro, ele divide essa parte do ciclo energético em duas, e eu vou fazer da mesma forma aqui. Eu vou falar primeiro sobre as atitudes práticas que o marido deve ter para manter o casamento no ciclo energético. Depois eu vou falar das atitudes da esposa. Eu convido você que é marido e esposa a assistir o vídeo todo para você saber não só entender todo o conceito, mas entender também a responsabilidade do teu cônjuge. Não é para você jogar na cara dele ou na cara dela, obviamente, mas acho que a informação é importante. É importante que a gente saiba que tanto um quanto o outro tem uma responsabilidade no casamento. E quanto mais a gente entende todo o contexto, melhor fica. E eu creio que o Espírito Santo ele trabalha em cima desse conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, com relação às atitudes práticas do marido, né, o autor ele coloca uma sigla, né, para identificar cada uma das atitudes com uma letrinha. E essa sigla é CASADA, onde cada letrinha representa uma atitude que o marido deve refletir. Então, o C é de conexão, A de abertura, S de simpatia, A de apaziguamento, D de dedicação e A de apreço. A gente vai falar sobre cada uma dessas características, destacar os pontos mais importantes, mas antes é importante que os maridos lembrem, que eles entendam que a esposa, quando ela confronta, quando ela reclama, ela faz isso para se conectar com ele, não para reclamar por reclamar ou para afrontar. Isso foi falado no vídeo parte 1 também. Né? Então, toda mulher, quando ela é amada, ela se sujeita voluntariamente a uma autoridade benéfica. Eu acho que todo marido ele tem que entender isso. Né? E quando a esposa reclama, o marido ele tem duas opções. Né? Reclamar de volta, se afastar dela, né? Mantendo o ciclo insano girando, ou então sentar e orar juntos e buscar a ajuda de Deus para resolver essa situação. Então, dito isso, vamos começar a falar aqui sobre a primeira característica, que é a conexão. Bom, se a sua esposa percebe que vocês querem se conectar, que você quer se conectar com ela, tudo fica mais fácil. Tá? As mulheres, elas buscam em qualquer relacionamento essa conexão. Né? Quando a sua esposa ela era mais nova, ela era solteira, provavelmente ela tinha uma amiga ou mais amigas e ela buscava essa conexão com essas amigas. E hoje, no casamento, a esposa ela busca isso do marido. É natural que seja assim. Né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e será com ela uma só carne. Isso quer dizer que essa conexão
é um plano de Deus, é um desejo de Deus para o casamento. O próprio Deus fez com que isso fosse assim, né? E atitudes simples que o marido pode ter para se conectar com a esposa, né, para transmitir para ela, comunicar esse desejo de conectar-se com ela, são abraçar, segurar a mão. Essa parte do toque é importante para a maioria das mulheres. Separar um tempo a sós com sua esposa, mesmo que vocês tenham filhos ou que a rotina seja corrida, isso é uma questão de prioridade, né? Ser afetuoso com ela, sem necessariamente ter segundas intenções, né? São algumas atitudes que você pode ter, que com certeza a tua esposa vai perceber isso e ela vai responder com o respeito que você quer. Quando a sua esposa fizer muitas perguntas para você sobre a tua rotina, sobre o que você fez, onde você esteve ou o que você vai fazer, não se sinta invadido e nem fique irritado com isso. Quando a tua esposa te pergunta, normalmente ela está preocupada com você, por mais que possa não parecer isso, tá? Mas o fato é que se você se sentir invadido e ficar reativo, isso vai ser muito ruim. A abertura é exatamente isso, é você se abrir, é você falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus planos, sobre a tua rotina também, sobre os teus gostos, né? É você se abrir literalmente no sentido de trocar ideias com a tua esposa, né? Então, compartilhe os seus sentimentos, compartilhe as suas dificuldades com ela. São formas práticas de você transmitir para a tua esposa essa abertura também e não se fechar para ela, muito menos demonstrar com cara feia, com irritação, quando ela te fizer muitas perguntas. Ela é sua esposa e ela tem esse direito. Ser simpático à sua esposa, na verdade, tem a ver com buscar a sua esposa, né? Buscar entender os sentimentos e principalmente ouvir a sua esposa, ouvir o que ela tem para te falar. É importante que os homens entendam, os maridos entendam que a esposa não quer necessariamente que você resolva todos os problemas dela, mas sim que você seja um ouvido atento, que ouça com atenção e considere o que ela está falando. Então, Deus chama os maridos a entenderem que a esposa é a parte mais sensível realmente do relacionamento, né? A parte mais que carece de mais atenção nesse sentido, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala sobre isso, né? Ele ordena que os maridos tratem a esposa com a parte mais frágil, tratem com dignidade, né, entendendo a nossa responsabilidade como maridos, né? Então, se o marido entender que a esposa é uma aliada e não é inimiga dele, o caminho começa a ficar muito mais fácil para que você tenha essa simpatia para com a tua esposa, né? A tua esposa, ela de fato precisa disso, como precisa em qualquer relacionamento. Então, uma atitude prática que você pode ter, como eu acabei de falar, é ouvir com atenção, se desfocar de qualquer outra coisa e também orar com ela e por ela. Apaziguamento. Quando surge um conflito, não evite entrar no conflito, não evite o conflito, como já foi falado também no primeiro vídeo, né? Eu sei que a maioria dos maridos tem essa tendência a evitar a discussão, mas esse não é o caminho para o apaziguamento, né? Jogar sujeira para baixo do tapete não vai apaziguar nada. Quando as esposas elas trazem à tona situações do passado mal resolvidas, é exatamente por isso, porque não foi tratado, né? Então, são tentativas da esposa de resolver aquele problema, né? Embora a gente não goste, eu sei disso. Mas o fato é que a esposa ela não consegue simplesmente deixar para lá, como muitos maridos conseguem fazer. As esposas não vão deixar para lá. Muitas vezes a gente acha que a esposa vai esquecer o problema. Eu já falei, ela não vai esquecer. Bom, então o fato é que o marido que quer menos discussão, que quer um casamento mais harmonioso, ele tem que entender que o caminho para a paz verdadeira é a única saída. Por isso, aprenda a pedir perdão, mesmo que na tua cabeça o percentual de culpa dela seja maior, mesmo que você esteja menos errado e ela esteja mais errada. Quem está mais errado ou menos errado não é a questão. O mais importante é o amor e respeito, ganhando espaço no teu casamento. O mais importante é o casal entendendo que o ciclo energético precisa girar e manter-se girando no relacionamento, né? O percentual de culpa não é o mais importante. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra sábia desvia o furor. Então, isso é importante a gente lembrar para apaziguar o nosso casamento, o nosso relacionamento. A esposa precisa que o marido reafirme o amor por ela com frequência, né? Óbvio que as esposas vão se sentir mais seguras se o marido ele realmente é um discípulo de Jesus e se ele fez uma aliança com Jesus, elegeu Jesus como Senhor da vida dele, tá?
A sua esposa quer que você seja leal a ela até a morte e não até o divórcio, tá? A Bíblia, em Malaquias 2,16, diz que Deus odeia o divórcio. Deus condena os homens que não foram leais à mulher da sua mocidade. Então é importante que o marido entenda que ele precisa demonstrar essa dedicação à esposa dele, e isso vai ajudar a manter o ciclo energético girando, e dificilmente o ciclo insano vai ter vez no teu casamento. As esposas querem que os seus maridos as honrem e as estimem. Isso é apreço, é demonstrar o valor por ela, né? Mais uma vez eu vou citar 1 Pedro 3,7, diz ali que muitos maridos têm inclusive a oração afetada quando não tratam a esposa com dignidade, quando não dão esse valor para as esposas, né? Não tratam ela como da forma que a Bíblia manda tratar. E a forma como as esposas desejam ser honradas é diferente da forma como os maridos querem ser honrados, né? Para a esposa, a honra é parte do amor que o marido demonstra por ela, é ser valorizada. No capítulo 5 de Efésios, Paulo escreve que o marido ele representa ali, né, a figura de Cristo na vida da esposa, né? Assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, o marido é chamado para amar e se entregar pela esposa. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu literalmente e ele assumiu a culpa, a responsabilidade da igreja, né? E é isso que Deus espera que os maridos façam. Eu não estou falando que o marido deve morrer literalmente pela esposa, fisicamente falando, embora isso talvez seja até necessário. Não é só isso. Mas a questão é muito além disso, é morrer para as tuas vontades, é morrer para as tuas convicções, o morrer nesse caso também envolve você abrir mão da tua vontade, assumir a responsabilidade e pagar o preço por ter um relacionamento harmonioso, pagar o preço para que a tua igreja, que é a tua esposa, ela de fato veja Jesus em você, veja Jesus no casamento, né? Bom, a sua esposa, ela quer ter certeza de que na sua mente e no seu coração ela é a pessoa mais importante, ela ocupa o primeiro lugar. Isso é demonstrar apreço por ela. Bom, agora nós vamos falar sobre as atitudes da esposa que vão manter o casamento no ciclo energético. O autor do livro faz tem a mesma didática, a mesma forma, né? Ele coloca uma sigla ali que é casado, onde cada letrinha representa uma atitude que a esposa deve refletir. Então o C é o C de conquista, A de autoridade, S de sexualidade, A de afinidade, D de discernimento e O de ordem hierárquica, ou simplesmente hierarquia, né? Antes da gente começar, também é importante ressaltar que o livro ensina que as esposas devem ter em mente que o marido ele não simplesmente desagrada a esposa porque ele quer desagradar de forma intencional. Ao contrário, o marido bem intencionado ele quer sempre agradar as esposas, né? Então, por isso, as esposas não devem declarar que o marido, não devem dizer que o marido é um insensível, é um desamoroso, é um isso, é um aquilo outro, porque isso é declarar maldição, é invocar essa maldição sobre a vida do marido e, consequentemente, sobre o teu casamento. Isso abre portas no mundo espiritual. Então, entendam que o marido, na verdade, ele é carente de respeito. Então, se a esposa der esse respeito para ele, ele vai, sim, desejar, né, responder com o amor que ela quer. Em termos de autoimagem, o marido ele precisa estar na liderança, não para ser autoritário, não para mandar por mandar, mas porque Deus fez o homem dessa forma. Deus deu esse senso de liderança para o homem, né? Ele, de fato, foi criado assim por Deus, né? Então mantenha isso em mente enquanto você assiste o restante do vídeo e busque praticar aquilo que vai ser falado aqui. E o teu casamento, com certeza você vai colher os frutos, né? Na vida do teu cônjuge e no teu casamento. O livro é cheio de depoimentos de esposas também que buscaram, que começaram a tomar essa atitude e viram a mudança nos seus maridos, né? Mais cedo ou mais tarde, os maridos eles de fato percebem e Deus honra e Deus dá realmente essa mudança, né, no casamento dos maridos e também, claro, no teu interior como mulher, como esposa. Valorize o desejo do teu marido de trabalhar e realizar, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus criou o homem e deu para ele trabalho, antes mesmo de criar a esposa. Isso nos ensina que o trabalho de um homem está intimamente ligado à identidade dele, ao propósito dele, ao senso de realização dele. Tá? Mais uma vez eu digo, Deus fez o homem assim, Deus criou o homem assim, né? Diferentemente das mulheres, os homens não veem o trabalho como algo opcional. Os homens têm um chamado natural para o campo, para fora,
enquanto que as mulheres têm um chamado também natural para a família, para o cuidado com o próximo, né? Então, desde que o seu marido saiba disso, que você o admira e que você incentiva esse desejo, esse senso de realização nele também. Em uma cultura manchada pelo feminismo, esse tema ele acaba virando polêmico, mas o que mais importa é saber o que a palavra de Deus fala a respeito. A palavra de Deus é a única verdade absoluta, não tem outra, não tem outro conceito. O que a Bíblia fala sobre autoridade, né? Efésios capítulo 5 fala ali sobre a hierarquia do lar. O marido como sendo a autoridade dentro da casa, dá as atribuições de cada um. É importante que a esposa entenda que o marido bem intencionado, ele jamais vai usar essa posição de liderança para maltratar, para ser autoritário contra a esposa ou contra os filhos. Ao contrário, ele vai entender que isso é uma responsabilidade que Deus deu a ele e ele vai responder a Deus por essa responsabilidade que ele recebeu, por como ele tratou essa responsabilidade, né? É claro que existem muitos maridos que tem realmente, que não tem, vamos dizer assim, que não tem esse entendimento, né? E que usam mal essa autoridade. Tem muitas esposas também que têm dificuldade em se sujeitar, né? Principalmente quando o marido ele não é muito firme. Mas o fato é que esse assunto, essa sujeição, tem mais a ver com o relacionamento da esposa com Deus do que com o relacionamento dela com o marido, né? Então a autoridade, o respeito à autoridade marital, né, do marido, ele revela ali a devoção da esposa, o temor da esposa ao próprio Deus, né? Quando amor e respeito estão presentes no casamento, ninguém vai querer impor o seu ponto de vista. Nem o marido vai querer impor a esposa, nem a esposa ao marido. Ao contrário, vai prevalecer no casamento o dar e o receber. Essa relação de harmonia, cada um entendendo o seu papel e que ninguém é mais importante do que ninguém ali. Diante de Deus, todos têm a sua responsabilidade e vão ser cobrados por ela, né? Por mais que a mentalidade secular atual queira levantar polêmicas sobre a autoridade do marido em casa, as esposas devem lembrar que a Bíblia garante que elas podem ganhar o seu marido pelo silêncio respeitoso, né? Ao contrário também do que as pessoas dizem, né? A Bíblia ela valoriza e eleva a mulher, ensinando as mulheres a obter o amor dos seus maridos, né? Então, entendo que quanto mais respeito o teu marido receber, menos autoritário ele vai ser. A verdade, né, como foi falado, é que a recusa em se sujeitar à liderança do marido é uma recusa em se sujeitar ao próprio Deus. Aprecie o desejo do teu marido de ter intimidade com você, de ter intimidade sexual contigo, né? Um dos principais alvos do diabo é a vida íntima do casal, né? Então é importante que você entenda que apreciar o desejo dele por intimidade com você é uma forma também de respeitá-lo e de valorizar a masculinidade dele. A Bíblia ensina que no casamento cada um deve cumprir a sua função também no que diz respeito à parte íntima, né? E os maridos, de fato, ficam debaixo de ataques satânicos quando quando essa área não é coberta, quando tem uma falta nessa área, né? As esposas podem entender melhor como que o marido privado de sexo com a esposa se sentiria se elas imaginassem como que elas se sentiriam se o marido não quisesse conversar com ela, fosse o marido que não falasse com ela, não tivesse nenhum diálogo, né? De fato ia ser ruim. E para o homem é assim da mesma forma, quando fica privado de intimidade. É importante que as esposas lembrem que elas não vão conseguir aquilo que elas querem simplesmente privando o marido daquilo que ele precisa, né? Se o marido sente que a esposa não respeita a masculinidade dele, a virilidade dele, a coisa fica bem pior e aí começa a abrir brecha para coisas ainda mais graves. Aprecie o desejo do teu marido de ter uma amizade ombro a ombro. Provavelmente quando ele era mais novo, criança, ele tinha lá o amigão dele, o melhor amigo, né, o irmão de sangue, e dentro de um casamento ele espera esse mesmo companheirismo, essa mesma afinidade com a esposa. É importante lembrar que não precisa de muita coisa para você mostrar afinidade com o teu marido. Basta você acompanhá-lo, ficar do lado dele em atividades do dia a dia, mesmo que necessariamente vocês não estejam conversando. Para o homem, isso por si só já demonstra companheirismo e afinidade. Se você acha que teu marido tem ficado mais calado, que ele não é muito afeito ao diálogo, experimenta fazer isso durante algum tempo e você vai ver uma melhoria, um resultado na postura dele com certeza. Aprecie o desejo do teu marido de analisar e de aconselhar.
Muitas esposas acreditam que os maridos têm pouco para ensinar para elas, né? É verdade que realmente as mulheres têm uma intuição que os maridos não têm, mas o fato é que se a esposa se colocar como única certa no casamento, o marido vai se afastar e não vai ser bom para nenhum dos dois. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. E também é importante lembrar que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, inclusive dentro do casamento. Então, se a esposa se colocar como única certa, de repente pelo fato de ter mais instrução do que o marido, ter mais escolaridade, enfim, ter uma cultura geral maior, né, o marido vai se afastar. Isso vai ser ruim para ambos, né? É importante também lembrar que lá no Jardim do Éden, quem foi enganada pela serpente foi Eva e não Adão. O erro de Adão foi outro, mas quem foi enganado ali, de fato, foi Eva. Então é importante que ambos entendam que tanto o marido precisa dessa intuição da esposa, mas também a esposa precisa desse senso de discernimento, de análise e de aconselhamento do marido. Ordem hierárquica ou simplesmente hierarquia. Aprecie o desejo do teu marido de proteger e de prover a casa. É importante. Muitas esposas entendem errado essa questão da hierarquia e muitos maridos, de fato, se aproveitam disso para serem autoritários, como já foi falado. Sendo que, mais uma vez, eu vou repetir, entenda que se o teu marido é bem intencionado, ele dificilmente vai usar essa posição de autoridade para impor a visão dele, para ser de fato cruel, ser realmente ruim com você ou com os filhos, não importa, né? Ele também não vai deixar que o respeito da esposa seja um pretexto para que ele seja autoritário, né? Então expresse verbalmente a tua admiração pelo desejo dele de proteger e de estar disposto a se sacrificar e se entregar por você, né? E pela família. É importante também lembrar que a esposa jamais deve menosprezar o trabalho do marido ou o quanto ele ganha, ou mesmo o grau de instrução dele. Tá? Se você fizer isso, você vai causar uma ferida muito grande, que ele pode até não verbalizar, mas com certeza vai haver consequências para essa atitude. É de fato muito ruim, fere muito quando a esposa faz isso. E por fim, é importante que maridos e esposas entendam que talvez você possa até não ter um casamento perfeito, onde ninguém erre, até porque isso é muito difícil mesmo, é improvável que isso aconteça, mas a ideia, os ensinos do livro são para transformarem um casamento ruim em um casamento bom, e um casamento bom em um casamento melhor ainda, sempre dentro das instruções bíblicas. A palavra de Deus é o fundamento para tudo que está sendo falado aqui. Então, comece praticando, não espere ver resultados tão rápido, porque existe sim o tempo de plantar e o tempo de colher, e com certeza você e tua esposa vão viver um casamento diferente segundo a vontade de Deus. Bom, vamos falar então agora sobre o ciclo recompensador. O próprio nome já diz, né, é quando maridos e esposas estão recebendo ali a recompensa de terem uma vida, uma prática saudável de amor e de respeito um para com o outro. Na parte do ciclo recompensador, é importante que a gente entenda duas coisas. Primeira delas, quem recompensa, quem dá o galardão, quem nos dá, né, o prêmio por ter obedecido, não é o marido nem a esposa, é o próprio Deus. Quem faz a mudança é o Espírito Santo. Então é importante que a gente entenda que, primeiro, a recompensa vem do Senhor em primeiro lugar, com a nossa mudança interior, né? E segundo, a gente pode sim, provavelmente vai colher o fruto na vida do nosso cônjuge. O que a gente quer? O que a gente quer é começar a praticar isso e o cônjuge mudar logo, né? Ver logo a mudança na vida do cônjuge. Nem sempre vai ser assim, até porque isso é uma decisão individual. O teu marido, a tua esposa, eles têm também que querer pagar o preço, né? Nenhum dos dois sozinho vai fazer um casamento mais harmonioso, mas é importante que você lembre que independente do teu cônjuge, né, você precisa entender que a recompensa vem do Senhor, tá? Um relacionamento de marido e esposa, um casamento, eles têm muito mais a ver com o nosso relacionamento com Deus do que um com o outro, tá? Maridos que querem viver, amar a esposa como Cristo amou a igreja, e esposas que querem respeitar o marido como ao Senhor, como a Bíblia manda, vão ter uma recompensa eterna no céu. E isso vale mais do que qualquer maravilha que Deus possa fazer por nós aqui na Terra. É importante que entendam disso. No final das contas, né, o casamento ele é um excelente campo para a nossa mudança de caráter, para a transformação de caráter. Então, a sua postura com o seu cônjuge é sua responsabilidade e não dele ou dela. Se você não entender isso, facilmente você vai se colocar no lugar de vítima mesmo sem perceber, né? A única solução é fazer a sua parte enquanto Deus trabalha no invisível, trabalha no teu interior e trabalha no interior do teu cônjuge, honrando o teu esforço.
É importante também lembrar que a Bíblia garante que nenhum esforço no Senhor é em vão, Ele não é infiel, Ele não se esquece do nosso trabalho, do nosso esforço e do preço que a gente paga para obedecer, né? Bom, o livro traz um princípio importante que eu queria falar aqui com você. Eu posso até ser machucado, mas a opção de odiar é minha. Então, em última instância, você é o responsável pelos teus sentimentos, né? A Bíblia também nos ensina em João, capítulo 8, que se o Filho vos libertar, a Bíblia também nos ensina em João capítulo 8 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma pessoa que experimenta essa liberdade, que só Jesus pode dar, é capaz sim de demonstrar amor e respeito para com o cônjuge, mesmo que não receba esse mesmo amor, esse mesmo respeito de volta. E, por fim, lembre-se, o casamento é um teste de devoção a Cristo. Então não tema ser testado ou ser testada por Deus, porque tudo que Ele quer é te transformar, é te fazer parecido com Jesus. E o casamento é um excelente campo para isso. Bom, esse foi o resumo do livro. Eu espero de coração que os ensinos, né, que eu trouxe aqui para você, que eu resumi, eles façam de fato uma diferença na tua vida. Não os ensinos em si, porque na verdade são só meios, né, do Espírito Santo falar no nosso coração e de transformar. A transformação quem faz é o Espírito Santo. Mas isso só acontece quando a gente decide de fato se humilhar e pagar o preço. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, Ele exalta em tempo oportuno. Eu quero te pedir uma única coisa, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal. A gente está sempre buscando trazer aqui ensinamentos que são úteis, né, para a edificação da igreja, para cooperar com a nossa transformação, com o nosso amadurecimento e no final das contas o nome de Jesus Cristo deve ser glorificado na nossa vida, que o teu casamento ele sirva para glorificar o nome de Jesus, que a tua família seja uma família bendita do Senhor, assim como a minha, graças a Deus, tem sido, e eu tenho experimentado esse testemunho no meu casamento. Eu tenho experimentado a transformação que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, e por isso eu estou aqui compartilhando com muita alegria esse conteúdo contigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.